A história de Cesarião, o filho de Júlio César com Cleópatra, é uma das mais trágicas da história da Roma antiga, marcada por intrigas políticas, assassinatos e a queda de um dos maiores impérios da antiguidade. A sua morte, ordenada por Otaviano, marcou o fim da dinastia Ptolomaica e fez do Egito uma província sob o controle absoluto de Roma. E nesse vídeo vamos ver a história e o fim trágico desse jovem herdeiro de Júlio César. Cesarião nasceu no dia 23 de junho de 47 a.C. em Alexandria, a principal cidade do Egito, que naquele momento estava sob o domínio da dinastia Ptolomaica. Ele era teoricamente o filho de dois dos personagens mais poderosos da sua época, a rainha Cleópatra VII, governante do Egito, e o general e ditador romano Júlio César. Cleópatra nunca escondeu que acreditava firmemente que Cesarião fosse o filho legítimo de César. Ela até nomeou ele como Ptolomeu XV Filópator Filómetor César, um nome que mesclava tradições egípcias com uma homenagem ao pai romano do seu filho. A primeira parte, Filópator, significa amigo de seu pai, e era um título comum entre os faraós, enquanto Filómetor, que significa amigo da mãe, fazia referência à rainha Cleópatra. A adição de César no nome estava sem dúvida relacionada à tentativa de vincular Cesarião diretamente à figura de Júlio César, o que também indicava o status especial que ele teria caso o ditador romano o reconhecesse como herdeiro legítimo. Apesar disso, a paternidade de Cesarião foi envolta em questões políticas e era constantemente negada por Júlio César. Na Roma republicana, a legitimação de filhos fora do casamento ou de relações com monarcas estrangeiros, como no caso de Cleópatra, não era algo fácil ou desejável para um homem da posição de César. Assim, mesmo que ele tivesse um relacionamento íntimo com Cleópatra, César nunca admitiu publicamente a paternidade de Cesarião. Para ele, isso poderia ser prejudicial à sua imagem como líder de Roma e arranhar sua autoridade perante a aristocracia romana. Só que o próprio César deu certos indícios de que Cesarião poderia ser o seu filho. Quando no ano 46 a.C. Cleópatra voltou a Roma junto com Cesarião, o general romano, ainda que não tivesse formalmente reconhecido a paternidade, aceitou que o menino fosse tratado com certo respeito. Durante a visita da rainha ao império, muitos viram Cesarião como uma espécie de príncipe romano em potencial, dado seu vínculo com a família de Júlio César. Mas mesmo que não fosse visto com bons olhos para os romanos, desde o seu nascimento Cesarião foi visto como o herdeiro legítimo do Egito. Embora Cleópatra tivesse outros filhos de seus relacionamentos futuros com o general Marco Antônio, ele era o único que era oficialmente chamado de filho de César, o que o colocava em uma posição de destaque. Cleópatra não apenas o tratava como herdeiro, mas também o educava para que ele fosse capaz de governar tanto o Egito quanto, em perspectiva, o Império Romano. Ela, ciente da importância política do seu filho, buscava moldá-lo de uma maneira estratégica. Os estudiosos acreditavam que ele tenha sido educado por filósofos e sábios gregos e egípcios, o que combinava ensinamentos tanto sobre a cultura helenística quanto da egípcia e até da romana. Não era raro que filhos de monarcas fossem educados dessa maneira como parte de um plano para garantir que, quando chegasse o momento, eles pudessem governar com sabedoria e destreza. E durante esse período, Cleópatra não hesitou em promover a imagem de Cesarião como verdadeiro sucessor de Júlio César. Ela usou essa ideia estrategicamente para reforçar sua própria posição no Egito e também para se alinhar com as forças romanas que apoiavam César. O próprio Marco Antônio, aliado e amante de Cleópatra, mais tarde se referia ao jovem como Cesarião, que significa pequeno César, um título que solidificava sua identidade como herdeiro da grandeza de Júlio César, embora ele fosse na prática apenas um garoto. O ano de 44 a.C. foi um dos mais marcantes e decisivos para o destino de Cesarião. Em março daquele ano, Júlio César foi assassinado no Senado romano por um grupo de senadores liderados por Bruto, Cássio e outros conspiradores. A morte de César, no entanto, criou um vácuo de poder tanto em Roma quanto no Egito, e Cleópatra viu nisso uma oportunidade para afirmar o papel do seu filho como um futuro governante. Cleópatra, que tinha uma habilidade notável em manipular as relações políticas, percebeu que a ascensão de Cesarião como líder do Egito poderia ser ameaçada se Roma caísse em um regime de instabilidade.
E isso ficou evidente, em especial com o surgimento de Otaviano e Marco Antônio, que eram os dois principais herdeiros do poder de César. Cleópatra rapidamente tentou garantir sua posição política alinhando-se com Marco Antônio, e para reforçar essa aliança os dois acabaram se envolvendo romanticamente, com Cleópatra buscando consolidar o seu poder ao lado de Antônio, enquanto Cesarião passaria a ser tratado com mais relevância dentro da corte egípcia. No entanto, a ascensão de Otaviano, sobrinho e herdeiro de César, geraria um enorme risco para Cleópatra e seu filho. Otaviano, que mais tarde se tornaria o imperador Augusto, não via com bons olhos a posição de Cesarião como possível rival político. O jovem príncipe se tornaria uma figura cada vez mais incômoda para o novo regime romano, em especial porque, aos olhos de Roma, o Egito representava uma ameaça ao domínio imperial romano. A situação política era delicada e cheia de tensões, e a questão da paternidade de Cesarião jamais foi resolvida de forma definitiva. No ano 41 a.C., Cleópatra viajou até a cidade de Tarso, onde Marco Antônio estava se estabelecendo como comandante do Oriente Romano. Segundo a historiografia, o encontro foi dramático e emblemático. O historiador Plutarco, em suas Vidas Paralelas, descreve Cleópatra como alguém que soube conquistar o coração de Marco Antônio com uma mistura de charme, inteligência e, claro, astúcia política. Nos anos 40 e 36 a.C., Cleópatra e Marco Antônio tiveram mais 3 filhos juntos, e o Egito começou a se fortalecer sob a sua liderança combinada. Cleópatra desejava que Cesarião fosse reconhecido como herdeiro legítimo de César, só que o contexto romano estava longe de ser favorável para o jovem príncipe, e a crescente rivalidade entre Otaviano e Marco Antônio criaram um cenário tenso. Otaviano não aceitava que Cesarião fosse reconhecido como filho de César, em especial porque isso representava uma ameaça ao seu próprio poder. Otaviano, portanto, usou essa questão como uma das bases para a guerra contra Marco Antônio e Cleópatra. E a Batalha de Ácio, travada no dia 2 de setembro de 31, foi o confronto final entre as duas facções. Marco Antônio e Cleópatra, com as suas forças combinadas, enfrentaram a frota de Otaviano. Mesmo que inicialmente a batalha tenha se mostrado favorável à aliança egípcia, o desfecho foi catastrófico. A frota de Marco Antônio e Cleópatra foi derrotada e ambos os líderes fugiram para o Egito. A derrota na Batalha de Ácio teve um impacto devastador para Cleópatra e Marco Antônio. Agora, com Otaviano praticamente invencível, a queda de Cleópatra e sua dinastia parecia iminente. Cesarião, o herdeiro do Egito e filho de César, estava cada vez mais vulnerável. Marco Antônio e Cleópatra tentaram resistir em Alexandria, mas a sua posição já estava muito enfraquecida. Otaviano marchou para o Egito com as suas forças, determinado a acabar com essa resistência. Em 30 a.C., com o cerco de Alexandria prestes a se concretizar, Marco Antônio tirou a sua própria vida em um ato de desespero diante da derrota. Logo em seguida, Cleópatra também foi capturada, e nesse cenário, a situação de Cesarião se tornou desesperadora. Naquele momento ele tinha 17 anos e já era visto como um legítimo herdeiro do trono egípcio, e por isso ele representava uma ameaça direta à ascensão de Otaviano. Triunfante, Otaviano decidiu entrar em Alexandria, ocupando rapidamente o palácio e ordenando que os 3 filhos mais novos de Cleópatra fossem presos. A rainha egípcia foi levada ao encontro de Otaviano, buscando chegar a algum tipo de acordo com ele. Nesse encontro, ela implorou para que ele não fizesse nenhum mal ao seu filho Cesarião. No entanto, Otaviano não estava nem um pouco interessado em conceder qualquer um dos desejos de Cleópatra. Na realidade, ele não deu muitas informações sobre qual seria o seu plano para ela e sua família, informando apenas que ela seria mantida viva. Poucos dias depois, a rainha foi informada por um espião que Otaviano planejava enviá-la para Roma com o único intuito de fazê-la desfilar de forma humilhante em um triunfo e que deveria celebrar a vitória dele no Egito. Nesse momento, segundo o historiador Tito Livio, a rainha teria pronunciado as seguintes palavras: "Jamais serei conduzida em um triunfo." Obstinada, ela decidiu que, se não poderia escolher como viveria, pelo menos iria escolher como morrer. Como apontado pelo historiador Estrabão, provavelmente no dia 10 de agosto do ano 30, Cleópatra permitiu que uma cobra, que tudo indica foi levada por algum membro leal da sua corte, a mordesse, tendo sido isso que causou a sua morte. Já quanto ao seu filho Cesarião,
Plutarco nos conta que um professor e conselheiro próximo de Otaviano aconselhou o jovem que não era sábio manter Cesarião vivo, pois em dado momento ele poderia causar problemas para o governo de Otaviano. Otaviano acatou a ideia, ordenando que Cesarião fosse executado no final de agosto daquele mesmo ano. Alguns relatos, como o de Plutarco, sugerem que Cesarião foi morto por um dos seus próprios soldados, o que pode indicar que ele foi executado de forma rápida e sem cerimônias. Plutarco relata também que os outros 3 filhos de Cleópatra com Marco Antônio foram poupados por Otaviano, sendo levados a Roma, onde no ano 29 a.C. desfilaram como prisioneiros de guerra no triunfo de Otaviano. Depois disso, os filhos de Cleópatra foram integrados na família imperial romana e foram educados por Otávia, que era irmã de Otaviano e ex-esposa de Marco Antônio. Com a execução de Cesarião, o último herdeiro legítimo da dinastia ptolomaica, qualquer possibilidade de resistência ao domínio romano foi eliminada. Otaviano agora tinha plena autoridade sobre o Egito, que se tornou a mais importante de todas as províncias do Império Romano. Mas então me diz aí nos comentários se você já conhecia essa história desse jovem herdeiro de Júlio César com Cleópatra. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui de lado o vídeo completo sobre as guerras civis entre Otaviano e Marco Antônio, caso você ainda não tenha assistido. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda muito. Então, a gente se vê no próximo vídeo.